Muito obrigado, Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença em plenário. Senhor presidente, a soma de notícias negativas das últimas semanas merece profundas reflexões. A partir de agora, à medida que o calendário eleitoral avança, grandes camadas da opinião pública nacional começam a finalmente dar início a um profícuo debate sobre o que o país, aliás, desejamos ter no futuro. O argumento, muitas vezes lançados, de que iniciativas da oposição visam apenas potencializar seu coeficiente eleitoral, não se coaduna com a verdade, pela simples razão de que fatos graves que estão sendo denunciados pela imprensa, como, por exemplo, o que envolve diretamente a Petrobras, empresa que sempre foi motivo de orgulho de todos os brasileiros, exigem tomadas consistentes de decisão para salvaguardar valores e princípios das instituições. Não se trata, senhoras e senhores senadores, de assumir posições para fazer média com o eleitorado, criando fatores oportunistas para desgastar o governo, visando meramente faturar nas eleições de outubro. Esse tipo de oposição não é construtiva. O problema é de outra ordem. Há um evidente esboroamento dos pilares da estabilidade política e econômica. Não podemos ser copartícipes de equívocos que colocam o país numa encruzilhada institucional. Há uma crescente fragilização moral do Estado, permitindo que jogo de trocas e barganhas nada republicanas seja escancarado sem a mínima desfaçatez. Ao mesmo tempo, vejo que parte da classe política age como se a sociedade não tenha cuidado suficiente para perceber o que está verdadeiramente acontecendo no país. Esse é o grande equívoco que o governo está cometendo. Ele está fazendo um voo cego, sem ter claro a rota a seguir e sem dizer aonde quer chegar. De nada adiantam manobras, articulações de bastidores, articulações, acordos e atendimento a conveniências individuais. O povo está cansado disso. Esse material está em fase de fadiga. Representa apenas velhos costumes. Os sinais de mudança são evidentes. Só não vê quem está inebriado por conceitos antigos da velha política. Vivemos atualmente sob o pressuposto basilar das sociedades abertas e democráticas. Tudo se sabe, tudo se vê, tudo se analisa, tudo se informa. O povo tem um sensível discernimento sobre aquilo que está correto e está errado, sobre aquilo que é decente e o que não é, sobre o que é boa política e o que não é. Não adianta argumentos fantasiosos, propagandas ilusionistas, medidas salvadoras. Basta que analisemos as últimas pesquisas de opinião. Nem me refiro à queda da aprovação do governo da senhora presidente Dilma Rousseff, porque nesse momento esse índice é meramente residual. Refiro-me a dados mais consistentes e elementares da realidade brasileira. Há uma reprovação brutal quanto à forma que o governo está administrando a coisa pública. Os índices de reprovação nas áreas de saúde, educação, segurança pública, gestão econômica ultrapassam a 70%. Ou seja, a esmagadora maioria da população está profundamente incomodada com o uso e o abuso dos recursos, que são recolhidos aos cofres públicos todos os dias, sob a égide de uma política tributária injusta,
pesada e caótica. O que estamos vendo diariamente é a crescente tomada de consciência da sociedade brasileira, mostrando que deseja outro caminho. Reconhecemos que até recentemente havia uma certa apatia permeando os vários segmentos de nossa população. Mas estou surpreso com a rapidez das mudanças. Conforme o debate vai se tornando mais acirrado, as contradições tendem a aumentar. O interesse pelos temas políticos começa a entrar na ordem do dia. Dizem alguns especialistas que, com a realização da Copa do Mundo, as atenções e os ânimos podem se dissipar e adensar a audiência na direção de um abrandamento das tensões. Mas alerto aqui, cada vez mais vivemos num tempo de incertezas. O povo pode mais uma vez nos surpreender, como em junho do ano passado, quando tudo aconteceu como uma faísca acesa na pólvora. Vivemos numa fase em que as informações são difundidas com rapidez estonteante. As correntes de opinião não se dobram tão facilmente ao marketing enganoso. Isso está ficando cada vez mais evidente. As pessoas não gostam de ser enganadas. Não há como dizer que estamos vivendo um momento mágico da economia, quando as pessoas percebem o crescimento inflacionário, o aumento dos déficits comerciais, a falta de competitividade, a queda da produção industrial e o acirramento social nas cidades e nos campos. Não tem como afirmar que há uma onda de pessimismo difundida pela mídia, principalmente quando está mais do que claro o domínio da corrupção e do crime organizado. Quando não conseguimos dar passos consistentes na superação das desigualdades, que o consumo das famílias se encontra em queda e que o endividamento geral fomentado pelo consumismo conspícuo dos últimos anos só melhorou da casa para dentro e nada foi realizado da casa para fora. Nossa infraestrutura claudica, as privatizações chegaram tarde, atrasadas mais de 11 anos. Os juros são crescentes, o gasto público está descontrolado, as agências de risco internacionais estão dando constantes sinais de alertas. Ou seja, para o lado que se olha, há sinais e ruídos mostrando que o volume das coisas erradas está crescendo. O controle de preços da energia elétrica e da gasolina causará danos irreversíveis às futuras gerações, sacrificando o país pelos próximos anos. Por isso, temos que reverter esse processo. Temos que mudar de rumo, mudar as orientações políticas e econômicas, enfrentar os desafios que governos populistas não conseguem e não sabem enfrentar. Temos que construir um novo país. Por isso, considero que as oposições têm a obrigação moral de levar avante uma política de redução de danos, não permitindo que o atual governo agrave ainda mais os problemas que estão aí, infelicitando a maioria em nome da manutenção de um projeto de poder. Senhor presidente, eminente senador Jorge Viana, é com esta preocupação que venho, nesta segunda-feira, início de uma semana de algumas decisões importantes do Congresso Nacional, para reiterar a minha preocupação com relação às coisas que ocorrem nesse país. O povo está aguardando uma definição. Espera que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado se manifeste de acordo com o clamor popular. Se deseja, sinceramente, que haja uma investigação rigorosa, honesta, com relação à Petrobras, e que os fatos sejam apurados na sua mais absoluta lucidez e não partidarismo. É o que se espera ansiosamente. Isso se sente em todos os recantos do nosso país. E eu tenho certeza que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado haverá
de perceber essa realidade e, acima das conveniências político-partidárias e de poder, conceder ao requerimento apresentado pelas oposições para que se realize unicamente a análise dos fatos que ocorrem, infelizmente, na nossa maior empresa, do nosso maior orgulho, que é a Petrobras. Concedo a parte ao eminente senador Álvaro Dias. Senador Rubem Figueiredo, cumprimentando, eu acrescento à sua fala final que o que há é uma tentativa de desvio de foco e de ganhar tempo, né? Evidente, o presidente Renan Calheiros já respondeu às questões de ordem que foram suscitadas e ele próprio recorreu da própria decisão. Ou seja, uma visível estratégia para ganhar tempo, para tentar esvaziar o assunto em tempo antes que se iniciem os trabalhos de uma eventual CPI. Não creio que esse seja o melhor caminho para a instituição que nós representamos. Esse jogo de cena nos deixa muito mal. Não há por que não enfrentar de forma radical essa questão. O escândalo ganhou proporções, a Petrobras tem o seu patrimônio dilapidado há vários anos, são tantas as denúncias de escândalos, né, que a exigência é a instalação de uma CPI exclusiva para investigar todas as denúncias que dizem respeito à Petrobras, sem prejuízo de uma outra CPI, se desejarem, que possa investigar outras questões, como o cartel de metrôs, no que diz respeito a metrôs em construção no Brasil, não é? Em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro. Não creio que misturar alhos com bugalhos seja a melhor solução para quem deseja realmente esclarecer os fatos, elucidar a opinião pública sobre o que vem ocorrendo. É evidente que a CPI se torna um palco para a transparência, né, para a revelação dos fatos, para o estímulo à investigação judiciária, para a motivação necessária a fim de que os investigadores se dediquem a esclarecer todos os pontos duvidosos, para finalmente se responsabilizar civil e criminalmente aqueles que eventualmente se envolveram em falcatruas, em delitos, em ilícitos praticados, no desvio de recursos públicos. É isso que se deseja, evidentemente proporcionando depois as providências necessárias de ressarcimento aos cofres públicos, se possível, né? Enfim, esta é a missão do Senado Federal nesta hora, né? É claro, a Polícia Federal deve investigar, o Ministério Público deve investigar, mas o Senado também deve investigar. É nossa obrigação, senador Rubem Figueiredo. Senador Álvaro Dias, eu concordo com o gênero de caso com o que Vossa Excelência também explanou em seu à parte. Eu acho que é competência nossa, do Congresso Nacional, especificamente do Senado da República, de pesquisar, procurar a verdade. Essa é uma das nossas missões aqui no Parlamento. Eu concordo com Vossa Excelência que, se quiser fazer uma investigação a respeito de outros fatos, que hoje também despertam uma certa atenção na opinião pública, mas nenhum deles é mais sensível, mais preocupante para a opinião pública do que esse da Petrobras. Pode-se analisar os outros, não há a menor dúvida. Não há por que esconder a verdade. Se ela existe, como Vossa Excelência deu indicações, em outros setores da atividade humana, com relação a cartéis e metrôs e porto de Suape e outras coisas mais, deve-se pesquisar, deve-se investigar, mas que não frustre a nação brasileira de analisar o que está acontecendo realmente na Petrobras. Que a verdade verdadeira surja, e essa verdade surgirá também
através de um trabalho responsável do Senado da República ou do Congresso Nacional. Senhor presidente, manifestando a minha solidariedade à parte do senador Álvaro Dias, agradeço a Vossa Excelência a atenção que me dispensou quanto do exercício da presidência, a qual eu rendo as minhas homenagens. Cumprimento Vossa Excelência.